Olá, hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020. Estamos aqui reunidos, o Grupo de Conjuntura, para mais um podcast. O tema que continua dominando os debates é essa espinhosa questão fiscal brasileira, né? Como enfrentar esse imbróglio fiscal, em que ritmo, o que fazer em relação ao teto dos gastos, e N questões que estão aí presentes, são cruciais e que hoje vão ser debatidos aqui, sobretudo pelo Caio e pela Margarida. Nesta semana, temos agora, amanhã, a reunião do Copom, que tem uma importância especial, porque o Copom vai estar se reunindo em uma situação muito diferente das últimas reuniões. Até então, nós tínhamos um problema inflacionário inexistente, né? O Copom estava preocupado, inclusive, em fazer um forward guidance para, enfim, influenciar aí as taxas de juros futuras, etc. E agora, quer dizer, a inflação que começou a surgir muito localizada, de repente começou a mostrar as caras. Quer dizer, o nível da inflação agregada ainda não é alto, mas ela já está bem mais difundida, já está mais alto em nível mensal, e quando a gente pega os preços por atacado, então, eles são altíssimos, a variação é altíssima, né? Então, nesse contexto, o Copom se reúne e vai ter que pensar, inclusive, essa questão do forward guidance, como faz. O Lixa vai tratar dessa questão para a gente. E eu vou pedir aqui licença para introduzir uma questão que tem a ver com a conjuntura de curto prazo, mas que afeta, eu acho, inclusive, algumas decisões, como a decisão em relação à prorrogação do auxílio emergencial, em que nível fazer isso, por quanto tempo, de que maneira, etc. Eu me refiro ao fato que muitas vezes é pouco discutido, pelo menos é pouco levado em consideração na hora de fazer a análise da economia, né, da situação macro, que nós vivemos uma macroeconomia muito particular, que a gente tem se referido a ela como macroeconomia da pandemia, né? A gente tem uma economia dual. Nessa economia dual, se a gente for olhar bem, a gente vai ver que uma parte dela pede uma política expansionista, a outra parte pede uma política contracionista. Isso cria um dilema na política econômica. Mas deixa eu especificar um pouquinho mais do que eu estou falando, né? Tem uma parte da economia que é a parte geradora de empregos, né? É a grande geradora de empregos, que está no setor serviços. E essa parte está semi-travada, digamos assim, né? Em parte porque muitos setores de serviços ainda estão interditados, ou parcialmente interditados, em parte porque a classe média, grande consumidora desses serviços, ainda está, de certa forma, retraída em relação ao seu consumo de cinemas, teatros, espetáculos, turismo, e muitos outros serviços pessoais, e muitos outros serviços que são grandes empregadores. Então, se a gente for tentar buscar esses 10, 11 milhões de empregos que estão faltando hoje na economia, se a gente for comparar com o ano passado, uma boa parte deles está aí, né? Não aonde está sendo gasto, por exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial aumentou muito o consumo de alguns, principalmente de bens, que eu tenho chamado assim de o kit pandemia, né? Que vão desde eletrônicos até materiais de construção para pequenas reformas, produtos alimentícios, industriais alimentícios, e por aí vai, uma série de produtos desse tipo, né? Nestes setores, o que a gente tem presenciado na verdade, até um
uma utilização excessiva da capacidade. A CNI acabou de divulgar uma pesquisa muito interessante, mostrando que uma parcela substancial, mais de 40% das empresas industriais, estão sem condições de atender a demanda, porque foram pegas de surpresa pela expansão da demanda desses setores, né? E não vão conseguir resolver isso até o começo do ano que vem. Por acaso, são setores também onde os preços vêm subindo bastante, né? Essa inflação de que a gente estava falando recentemente está acontecendo aí, em produtos alimentícios, em produtos ligados à internet, produtos eletrônicos, materiais de construção, tudo isso está subindo muito os preços, né? Então, você vê que justamente, quer dizer, para ali, para onde está sendo encaminhada essa demanda adicional, você está tendo um aumento de preços que se concentra nesses produtos que são consumidos justamente pelas classes de renda mais baixa, o que leva a corroer o aumento da sua renda real, na verdade, né? A gente sabe que a cesta de consumo das classes de renda mais baixa, que inclui esses produtos que eu estava me referindo aqui, está tendo uma inflação muito mais alta do que a inflação do IPCA, né? Então, isso aí é um problema. Eu estou colocando essa questão porque, às vezes, a gente fala em ampliar a demanda agregada e resolver o problema do emprego, como se a gente não estivesse nessa economia da pandemia. Nós estamos num terreno novo, a política econômica, eu acho que tem que ser muito mais cautelosa, né? Olha, porque a gente vai prorrogar o auxílio emergencial enquanto... será que isso aí vai resolver o problema do emprego? Não me parece que sim. Mas também podemos deixar as pessoas ao Deus dará? Também não. Então, eu aqui, seguindo o Paulinho da Viola, né, eu diria que, em meio ao nevoeiro, que é a situação atual, a gente deve levar o barco devagar, ou seja, não tomar... Eu acho que o ideal aqui é tomar qualquer tipo de decisão deste tipo, de curto prazo, etc., não tomar decisões por prazos prolongados, ser coisas provisórias, para a gente ir acompanhando a evolução. Eu acho que, se houver uma volta deste consumo da classe média e serviços que está retido, a gente vai ter, sim, uma recuperação do emprego boa. Enquanto isso não acontecer, o que a gente vai ter, se injetar mais demanda agregada na economia, mais inflação. Então, nós estamos numa situação muito delicada e muito especial em termos de política econômica. Eu queria colocar isso aqui como... Estou lançando aqui esse debate, mas, isso posto, vamos aí à vaca fria, que aí é a nossa difícil... não, antes de falar da questão fiscal, que sempre acaba nos gastando mais tempo, vamos à reunião do Copom. Lixa. Obrigado, Francisco Eduardo. Falar rapidamente. Acho que o Banco Central está tendo esse mesmo dilema que você colocou, não? A história da cautela. Tá? A situação macroeconômica se complicou bastante nos últimos 45 dias, desde a última reunião do Copom. Tá? Na verdade, o Copom, desde o começo da pandemia, tem tentado ter sido muito mais proativo, ter uma política de estímulo, digamos, à demanda agregada no possível, basicamente tentando contrarrestar os efeitos recessivos da pandemia. Tá? E, nesse sentido, provocou uma redução forte da Selic e tentou começar a administrar um pouco mais as taxas de juros de prazo médio, digamos, entre 2 e 3 anos. Normalmente a política monetária consegue, através da Selic, controlar os juros de curtíssimo prazo, até 1 ano, mas não tem efeito no seguinte. Tá? Mas, basicamente, na última reunião do Copom, tinha 2 objetivos o Banco Central. Por um lado, deixar aberta a possibilidade de reduzir ainda mais a Selic, se for necessário, ou seja, nós sabemos como a economia vai reagir, o ponto que o Francisco Eduardo destaca aí no final, uma vez que sejam retirados os auxílios emergenciais e a política de renda,
Então, pode ficar aberta, deixou aberta essa possibilidade de reduzir a Selic ainda abaixo de 2%. E, por outro lado, a partir de projetar, através de uma nova metodologia com seus modelos, a inflação para 2022, sinalizar de que se cumpriria a meta para aquele ano e tentar reduzir os juros, digamos, até 2 anos. Tá? Que o pessoal é a orientação futura ou forward guidance. Então, deixar aberta a porta para a redução da Selic e tentar, através desse cenário mais longo, mais prolongado de estimação ou de projeção de inflação, afetar os juros de prazos médios até 2 anos, ou 2 anos e pouco, estava no centro das prioridades da última reunião. O que fica agora comprometido são esses 2 objetivos. Como o Francisco Eduardo destacou, a inflação não estava morta, o aumento da taxa de câmbio, não, que estava num patamar de 4 e pouco o ano passado, e agora está em um patamar de 5,50, 5,60, isso parece que vai ser permanente, ou muito mais permanente do que se esperava. Tá? Em consequência, isso significou um forte repasse para os preços no atacado, e a gente já vê lá no IPA e no IGP aumentos fortíssimos, tá? Da inflação no atacado, e sempre tinha a discussão sobre se ia ter ou não um repasse. Desde que o câmbio ou a desvalorização fosse vista como temporária, tá? E a recessão, que se pensava mais generalizada, impedisse os repasses, então a gente se esperava que a inflação não subiria tão rapidamente. Mas a gente está vendo o contrário. O câmbio está se fixando nesse patamar de 5,50, com uma tendência, na medida de que as contas fiscais se deterioram, ou as expectativas delas se deterioram, se consolida nesse patamar. E, por outro lado, o que Francisco Eduardo destacou, temos uma economia dual, com setores com excesso de demanda e aumento de preços generalizados, e os outros setores não. O que cria, digamos, esse dilema para o Banco Central, que fazer com essa porta aberta para reduzir os juros. O problema é que se o Banco Central deixa aberta a porta, dizendo de que pode ser que os juros caiam, isso pode criar uma disfuncionalidade no mercado de curto prazo, como já aconteceu no mês passado, onde os títulos públicos, não, até um ano, sofreram uma redução de preços, não tiveram uma deflação de preços. Não? Então, esse é o problema que ele está criando, esse risco. Tá? Então, temos um problema inicial em fechar essa possibilidade de reduzir os juros se for necessário, tá? Por causa dessa disfuncionalidade no mercado de títulos públicos, basicamente de curtíssimo prazo, não, até um ano. Por outro lado, em relação ao forward guidance, as incertezas fiscais estão tornando aquelas projeções de inflação para 2022 muito pouco críveis. Ou seja, cada vez mais essas projeções não coordenam as expectativas dos agentes. Os agentes olham para aquelas projeções e não acreditam mais nelas. Tá? Ou seja, basicamente seguindo a metodologia que não inclui essa possibilidade, não, de ter um câmbio tão desvalorizado. Tá? Então, e aí você está perdendo essa ferramenta que você tinha de coordenação. Tá? Então, essas são as duas incertezas para amanhã. O que ele vai fazer em termos de se vai continuar reduzindo ou não os juros e fecha essa porta? Então, aí vai ter uma nova reavaliação de riscos, tá? Em que o risco de inflação começa a ter mais importância, tá? E, por outro lado, como que vai se transformar essa ferramenta do forward guidance que eles tinham colocado e que começou a perder credibilidade, e as expectativas começaram a ficar descoordenadas. Tá? A gente vê isso no Boletim Focus, onde todas as semanas as expectativas de inflação estão crescendo muito rapidamente. Tá?
Então, digamos, esses são os dois dilemas principais para a reunião de amanhã. Ok. Caio. Eu vou fazer alguns comentários sobre a contazão do debate sobre a questão fiscal. Todo ponto aí é que, em 2021, nós vamos ter, a economia vai se defrontar com uma enorme contração fiscal, sobretudo por conta do fim do auxílio, no mínimo a sua redução a valores irrisórios perto do que é hoje. E isso gera duas consequências, na verdade. A primeira, duas perguntas, duas questões que surgem imediatamente. A primeira questão é o seguinte: que consequências isso terá do ponto de vista social e econômico? É uma grande interrogação, essa contração fiscal muito forte que a gente vai ter. E segunda, como o governo deve atuar em relação a isso? Será que o governo deve fazer uma consolidação fiscal forte, como está prevista no orçamento que foi enviado pelo governo para o ano que vem, onde já volta no ano que vem a ter um gasto rigidamente dentro do teto dos gastos, ou deve optar por uma consolidação fiscal mais gradual, o que significaria necessariamente flexibilizar o teto de gastos, seja de forma temporária ou permanente. No caso de ser permanente, na verdade, exigiria o abandono do regime de teto de gastos. Então, essa questão de como lidar do ajuste, da consolidação fiscal se dá da forma desenhada até o momento pelo governo, um retorno ao teto já o ano que vem, ou mais gradual, é um dos temas cruciais do debate hoje sobre política econômica. O primeiro ponto que eu queria destacar sobre isso é o seguinte, quer dizer, de fato, não há como negar que há uma enorme incerteza sobre a relação entre a contração fiscal e como a economia como a atividade econômica vai se comportar, as consequências sociais disso em 2021. Isso ainda é um terreno de muita incerteza, é inegável isso. Mas o ponto que eu queria destacar é o seguinte, é que a contração fiscal forte ela vai ocorrer de qualquer forma, com ou sem teto, na verdade. Sendo respeitado. Nós temos esse ano uma previsão de um gasto público do governo, gasto primário do governo central da ordem de 29% do PIB, respeitando o teto, que é o que está no orçamento, ele cairia para 19,8% ano que vem. E se a gente pegar todas as discussões em relação a gasto extrateto, renda cidadã, está se falando de um gasto adicional, em geral, da ordem de 30 a 40 bi, que é alguma coisa de 0,5% do PIB a mais, ou nem isso, na verdade. Então, um gasto que passaria de 19,8% para 20,3% ou um pouco menos. Quer dizer, isso tudo significa o seguinte, que a contração fiscal vai ser enorme, independente de ser mantido o teto rigidamente ou ter uma flexibilizaçãozinha, como está previsto, como muitos defendem. A consequência desse fato para o desempenho da economia em 2021 é que o crescimento vai ser fortissimamente dependente da expansão do gasto privado. Essa é a questão chave para 2021 e que, por sua vez, vai ser muito afetado pelas condições financeiras da economia, juros e tudo mais. Se houver uma flexibilização do teto, uma consolidação fiscal um pouco mais gradual, e se ela for mal recebida pelos investidores, e por enquanto todos os sinais nesse sentido têm sido que ela será mal recebida, pode ser que isso mude, mas por enquanto os sinais são todos que ela será muito mal recebida. Se isso acontecer, se essa flexibilização for mal recebida pelos investidores, o que terá consequência em juros e câmbio e tudo mais, facilmente o impacto positivo de um pouco mais de gasto seria anulado pela piora das condições financeiras. Então, esse é um pouco o dilema que se tem em relação ao efeito macroeconômico de fazer um ajuste fiscal eventualmente um pouco mais gradual. Ele pode ser um tiro no pé, na verdade, do ponto de vista da atividade econômica. Então, esse é um ponto central. Por enquanto, tudo que cheire a mudar o regime fiscal, de respeitar o teto, por enquanto, tem sido muito mal recebido, como eu falei, pelos investidores, com um impacto muito negativo nas condições financeiras.
Agora, isso não quer dizer necessariamente que não haja qualquer alternativa que possa dar certo, de algum modo, fora do respeito rígido ao teto, que é o que está previsto para 2021. Quer dizer, do ponto de vista do comportamento de juros, câmbio, das condições financeiras e, portanto, do gasto de condições favoráveis do ponto de vista macroeconômico para a expansão do gasto privado, que será a variável decisiva, eu acho que não teria nenhuma dúvida em dizer que o melhor caminho é exatamente manter o teto rigidamente e abrir espaço para o renda cidadã através de corte de gastos obrigatórios, mas dentro do teto. Isso não há dúvida que seria, do ponto de vista específico das condições financeiras, o melhor caminho. Agora, a gente tem que considerar outros aspectos nessa questão, que podem tornar um plano B de algum nível de gastos extrateto inevitável. Isso a gente tem que considerar. Uma razão forte para isso é social. Na verdade, o Francisco até fez uma referência rápida a isso, eu queria só retomar esse ponto, que é o seguinte: a recuperação do mercado de trabalho, em particular do emprego, né, tem sido muito tímida, na verdade, na economia brasileira. Se a gente pegar a PNAD Covid de setembro, que saiu a semana passada, e pegar o dado do trimestre encerrado em setembro, nós temos um total de pessoas ocupadas de 82,3 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, igual ao período do ano passado, nesse terceiro trimestre do ano passado, o nível de pessoas ocupadas era 93,8 milhões de pessoas. Então, uma queda muito forte, acima de 12%. Nós datamos com um nível de total de pessoas ocupadas cerca de 12% abaixo de igual período do ano passado. É interessante que, pelas nossas estimativas do PIB, por exemplo, do terceiro trimestre, como está havendo uma recuperação muito forte nesse terceiro trimestre desse ano, nós estamos imaginando que o recuo na comparação lá com o terceiro trimestre do ano passado vai encolher bastante. Esse recuo nessa comparação foi acima de 11% no segundo trimestre, e agora a nossa estimativa é que para o terceiro essa redução, essa queda do PIB desse ano em relação ao ano passado caia para um intervalo entre 4% e 4,5%. Mas vocês vejam que quando se trata de pessoal ocupado, a queda é muitíssimo maior, não está havendo uma recuperação comparável. E, aliás, é uma coisa bem atípica, porque na recuperação que a gente teve pós-2017, uma recuperação tímida e tudo mais, mas sempre o pessoal ocupado cresceu um pouco acima do PIB, né? Esse tipo de comparação trimestre contra igual trimestre do ano anterior. E agora a gente está tendo, pelas razões que o Francisco já comentou, não vou voltar a isso, uma contração muito forte do emprego, do total de pessoal ocupado, o que pode ser uma razão, como isso são sequelas da pandemia, né? Pode ser uma razão para uma eventual prorrogação no auxílio, sem dúvida. Outra razão, essa razão que eu falei, uma razão mais social, uma razão econômica, é que a renda disponível das famílias, com o fim do auxílio, com essa inflação subindo, e aí estou me referindo principalmente à inflação relevante para as famílias de renda mais baixa, a combinação das duas coisas é uma queda de renda significativa em termos reais para as famílias mais pobres, sobretudo. O que tem impacto econômico negativo no consumo das famílias. Então, é outra coisa a ser monitorada. Então, são fatores que podem levar. E a gente tem que adicionar a isso o fato de que a agenda no Congresso para a definição de um espaço para renda cidadã, para reformas e para a definição afinal do que será o orçamento para o ano que vem, esse encaminhamento no Congresso está sendo extraordinariamente lento, há muita incerteza sobre isso, inclusive porque essas reformas que abririam espaço para renda cidadã são medidas impopulares. Então, não se sabe muito como é que essa coisa vai evoluir, e o ano já está acabando, na verdade. Então, há toda uma incerteza por aí. Então, é possível que acabe chegando a uma situação em que não se tenha aberto, é bem possível que não se tenha aberto
ao iniciar 2021, um espaço no orçamento do Renda Cidadã. É possível que se caminhe para uma prorrogação temporária do auxílio emergencial. Então, a questão que se coloca aí é a seguinte, quer dizer, nesse caso, a gente teria um teto preservado formalmente, porque seria um gasto de novo temporário, extrateto, autorizado pelo Congresso, mas a questão é que esse tipo de medida só não terá um efeito, esse gasto extrateto só não terá um efeito muito negativo sobre juros, câmbios, as condições financeiras, que, como eu falei no início, são essenciais para o gasto privado, que vai ser o motor central do crescimento ano que vem. Isso só não ocorrerá se essa eventual prorrogação de um auxílio vier acompanhada de avanço perceptível nas reformas que estão no Congresso, no sentido de conter gastos obrigatórios. E eu diria que também terá que haver, se for esse o caminho, terá que haver alguma sinalização do lado da arrecadação, para aumento da arrecadação, medidas para aumentar a arrecadação, no sentido de evitar que uma prorrogação de auxílio emergencial acabe se traduzindo numa piora relevante do gasto do déficit primário e aumento da dívida, sem maiores respostas do governo. Então, se caminharmos para isso, a única chance disso não ser muito, muito mal recebido pelos investidores e afetar negativamente o crescimento pelo outro lado, é exatamente que as reformas estejam caminhando e que haja alguma medida do lado da arrecadação para compensar esse gasto extrateto adicional. Então, eu diria que estamos nesse pé em relação ao debate. Margarida, o que você acha? Eu, infelizmente, estou bastante pessimista hoje. O meu grupo sabe que eu tenho falado isso de ontem para hoje, porque tudo isso que o Caio acabou de colocar parece que é exatamente isso que vai acontecer. É impossível manter o teto, manter a renda cidadã, e isso tudo também, se for tirado abruptamente, pelas razões aqui já colocadas, vai ser muito ruim. Não apenas do ponto de vista social, como para a economia. Então, isso parece que é uma equação impossível. Agora, toda a discussão é essa, como encaixar isso? Furando ou não furando o teto? Legalmente vai se furar o teto? Se fizer um penduradinho do tipo, mais 6 meses de orçamento de guerra, ok. Mas se isso não vier junto com medidas que deem continuidade ao nosso ajuste fiscal estrutural, que era a nossa situação pré-pandemia, simplesmente vai ser um fracasso. A gente vai continuar no mesmo ponto que a gente está, né, só adiando essa problemática e vamos ver até quando. Insisto, em condições de fragilidade fiscal jamais vistas neste país. Então, é diferente de 2015, é muito pior. Bom, acho que ficamos por aqui e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.